E aqui o 25 de Abril de 74, com uma cronologia das últimas 14 horas do regime, as últimas 14 horas que o chefe de governo passou aqui no quartel do Carmo. Tudo bem. Vamos já lá acima, ao espaço onde ocorreu a rendição de poder, no espaço das negociações, onde há mais interesse. Até lá, aqui dá para ver o enquadramento. Podem ver, a cronologia segue muito aquela que nos foi enviada, obviamente com mais elementos e já traduzida para inglês, não é? O violino. De peças aqui, uma alusão ao Marcelo Caetano, obviamente um quadro do Eduardo Gageiro, aqui com a fotografia do Salazar a ser retirada da cadeira do gabinete do diretor da PIDGS, uma poltrona onde Marcelo Caetano esteve quase metade do tempo no interior do quartel, num quarto interior do quartel. Isto tem imagens. Marcelo Caetano esteve cá 14 horas, desde as 5h30 às 7h30 do final do dia. A parte mais interessante nos gabinetes do Comandante-Geral, também almoçou cá dentro, mas parte num quarto interior próximo da messe e bastante distante do local onde iremos a seguir. E foi nesta poltrona que, essencialmente, quando esteve no quarto interior, esteve sempre sentado, basicamente é isso. E depois para fazer telefonemas, em conversas, enfim, foi daí que ligou ao João Cepino, do vir cá. Algumas senhas do período da Revolução, que é usado o sangue de senha, o sangue contra senha. Aqui um barrete e os galões do Salgueiro Maia. Os camuflados que estão na primeira vitrine ali de 61 também são peças de vestuário do Salgueiro Maia, doados pela viúva do Darcy Salgueiro Maia. E uma evocação do livro baleado, o cravo como símbolo final da Revolução das Flores. E digamos que no Museu da GNR encerramos lá a parte expositiva exatamente com o 25 de Abril, revelando na Constituição de 76, e obviamente já que é o Museu da GNR também, na guarda pós 25 de Abril de 74. Uma guarda também aberta para o mundo, uma guarda moderna, já com mulheres, desde os anos 90. Esta sala era a antiga biblioteca do quartel do Carmo, estava na zona da fachada do edifício, numa das partes mais alvejadas, mais do que esta, só mesmo por cima, a residência do próprio Comandante-Geral da GNR, que na altura era habitada. O Comandante-Geral da GNR, na altura, General Adriano Augusto Pires, vivia cá com a senhora, com os filhos, e uma nora e 2 netinhos muito pequeninos, um menino e uma menina. E realmente Salgueiro Maia, sem saber, e cumprindo ordens transmitidas pelo capitão Rosado da Luz, né, que lhe foram comunicadas, mandou disparar em pena superior do edifício, e realmente abalou mais a própria família do Comandante-Geral da GNR. Mas estava eu a dizer que aqui era a biblioteca, estava uma disposição diferente da disposição atual. Nós hoje temos vários livros baleados, por trás aqui do senhor podem ver vários, não é? Começar naquela edição luso-brasileira, 2 livros, um aberto, outro fechado, tal como viram lá embaixo, no museu um outro, entre outras obras. A biblioteca, entretanto, mudou de função. A sala ao lado onde passaram o Salão Nobre da Guarda, sala chamada General Afonso Botelho, e este espaço aqui tiveram no dia 25 de abril de 74 um pelotão a fazer a segurança às instalações, comandados por um senhor oficial, enfim, cerca de 30 pessoas, 30 militares da Guarda, armados para qualquer eventualidade. Tinham sobretudo granadas, os cunhetes estavam nas escadarias que acabaram de subir. No momento do fogo, os tiros que trespassaram as janelas foram muitos. O cheiro a pólvora aqui descrito pelos militares era mais que muito. Enfim, obviamente tiveram que se refugiar o mais possível e pode-se dizer que ninguém foi atingido. Eu convém-me aqui fazer uma explicação inicial, porque estão a olhar para mim, eu tinha 8 anos, eu não assisti, ou seja, não, e baseio o que estou aqui a dizer nos testemunhos que recolhi dos militares que estiveram cá dentro. Militares, entre elementos da PIDE, militares da Guarda, do Exército, alguns dos oficiais dos capitães de Abril, e
infelizmente alguns dos militares, pelo menos da Guarda, já faleceram. O Major Velasco, primo do hotel, que saiu, esse faleceu há cerca de 2 anos. Alguns dos principais testemunhos que aqui estou a invocar, não é? São pessoas que já não estão entre nós, outros ainda estão, e realmente as questões emotivas, eu estou a falá-las como as vivenciasse, mas obviamente não as vivenciei. Mas como falei com eles muitas vezes, com alguns quase, até porque vivia com eles cá, aos almoços, enfim, conversei muitas vezes com eles e com os familiares. Falei com o filho do comandante-geral da GNR, por exemplo, falei com famílias, moravam cá, além da família do comandante-geral, muitas outras famílias, de soldados, de oficiais, de sargentos, e a parte familiar é uma parte que é pouco falada, não? E que teve um impacto muito grande do lado dentro do quartel. Porque, como estou a ver aqui muitas senhoras, não? Eu, para dar um exemplo, por exemplo, o quartel do Carmo já não tinha grande protagonismo operacional. Poucos anos antes tinha saído aqui a Cavalaria da GNR, um ano antes tinha saído também a Companhia de Engenhos, que era a força que tinha metralhadoras pesadas, ou seja, a força mais musculada da GNR, e digamos que o quartel do Carmo tinha pouca capacidade operacional. A única força operacional que cá estava, além dos próprios militares, que foram armados e tiveram funções, como estes que estiveram neste espaço, mas a única força era a primeira companhia de infantaria. O comandante dessa companhia era o capitão Santiago de Carvalho, irmão do outro Santiago de Carvalho, o herói da Índia, enfim, que alguns de vocês devem conhecer, ou pelo menos já ouviram falar. Ele vivia cá no quartel, tinha cá também a mulher, tinha uma filha e uma criada da casa. A filha estava grávida. Sabemos, não é? Ou seja, ele deu ordens às 3 para ficarem numa casa de banho interior deitadas de barriga para baixo, sempre com receio de que houvesse tiro ou que houvesse alguma entrada em força pelo quartel. As famílias dos guardas recolheram-se agora onde é o bar, eles nem sabem, presumo, onde é o bar aqui dos Terraços do Carmo. Recolheram-se lá naquilo que na altura era a Sala das Tintas, de apoio à CCS, às formações para as obras no quartel. As famílias, enfim, esconderam o dinheiro nos colchões, aquelas coisas que normalmente ouvimos dizer, mas foi isso que eu ouvi também. Um rádiozinho sempre a ouvir e sempre muitos cuidados, com muito, muito receio. Enfim, o contexto que se passou no Largo do Carmo não é só o contexto bélico, mas é o contexto do drama do próprio comandante-geral, que por 2 vezes viu a família a correr em pânico ao ser alvejada na residência onde vivia normalmente, não? E o próprio comandante e os restantes que tinham cá as famílias. De maneira que é também este contexto que acaba também por ser decisivo no final dos acontecimentos. Mas, enfim, estamos neste mesmo espaço e vamos passar agora ao espaço das decisões, que é o espaço da rendição do poder no gabinete do Comandante-Geral da GNR. 25 de Abril. As últimas 14 horas do regime autoritário em Portugal. 5h30. Chegada do chefe de governo ao quartel do Carmo. 12h30. Cerco ao quartel do Carmo pelas tropas comandadas por Salgueiro Maia. Primeiras conversações para a rendição de Marcelo Caetano. 15h30. Primeiro momento de fogo sobre o quartel. 16h15. Segundo momento de fogo sobre o quartel. 16h30. Terceira ordem de fogo. 17h30. Chegada do general Spínola ao Carmo e rendição do ex-chefe de governo, Marcelo Caetano. 19h30. Retirada do deposto chefe de governo do quartel do Carmo. Fim do regime autoritário de 48 anos em Portugal. Neste local, no dia 25 de abril de 1974, permaneceram a maior parte do tempo o chefe do então governo, ministros e a sua comitiva. Foi também neste local que teve lugar a conversação entre o chefe de governo, Marcelo Caetano, e o capitão Salgueiro Maia, em que o primeiro anuncia a sua intenção de se render, o que não ocorreu de imediato. Contudo, às 17h30 do mesmo dia 25 de abril, na sala ao fundo, ocorreu finalmente a transferência de poder do chefe de governo, Marcelo Caetano, para o general Spínola, tendo o então comandante-geral da GNR, general Adriano Augusto Pires,
disponibilizado o seu gabinete para o efeito. A disposição do mobiliário permanece na sua essência como à época da Revolução. Estamos num espaço que guarda a respiração deste momento histórico do caminho para a liberdade. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Bem, eu começaria por dizer que desde 2007 que nós abrimos o Quartel do Carmo ao público, vai fazer para o ano 10 anos, este mesmo espaço, desde há 10 anos esta parte é aberto ao público nessas condições, não é aberto ainda no museu, enfim, é o local de trabalho do Comandante-Geral, trabalha na sala ao fundo, que aqui era dita no filme. Era tradição, foi sempre a tradição da Guarda, nos planos do Governo, que existem sempre, em caso de grave alteração da ordem pública, de preservação da tutela, do regime, das pessoas, incluindo fisicamente, terem locais onde se possam refugiar em casos de grave alteração social e política. Competiu ao Carmo quase sempre ser uma das 3 opções equacionadas em cenários deste género. Aconteceu isso na Primeira República de forma cíclica, aconteceu isso também com Salazar em 59 e 61, em que também esteve aqui neste mesmo espaço. A tradição é que o Comandante-Geral reservava os seus gabinetes, ou seja, esta aula, gabinete, sala de reuniões e sala de espera dos convidados, reservava este espaço para o chefe do Governo passar aqui, enfim, fazer os seus contactos, as suas demarches, obrigar a Guarda a sair, ou pedir, enfim, contactar as outras forças, reunir com os ministros, etc. Assim aconteceu no 25 de abril de 74. Por isso, Marcelo Caetano, fazendo um contar rapidamente, até porque se calhar há curiosidades interessantes do dia-a-dia, chegou às 5h30, o Comandante-Geral da GNR não se fardou nesse dia, que é uma curiosidade interessante, sobretudo naquele espírito militar, que tem alguma até interpretação na forma como o Comandante-Geral da Guarda encarou o próprio dia. Ele não se fardou o dia todo, é um oficial-general, comandante da GNR. Eu estou aqui, estou fardado, não é? Ou seja, um militar farda-se. Marcelo Caetano criticou, já no exílio, nunca perdoou ao Comandante-Geral não ter essa postura, ou ter estado sempre à civil. Recebeu às 5h30, depois o oficial dia levou ao tal quartinho interior. Marcelo Caetano trouxe uma pequena mala pessoal, foram buscar a casa com 2 elementos da PIDE que o trouxeram, que o acompanharam e aqui permaneceram até ao final. Ele, na casa de banho, desfez a barba com uma máquina elétrica, que é uma particularidade engraçada, que eu não sabia que em 74 já havia essas coisas. Eu só tive muito mais tarde, e até sou uma pessoa relativamente jovem. Depois veio para estes gabinetes, fez uma série de contactos, pôs a Guarda a trabalhar, junto com o chefe de Estado-Maior da Guarda, com o Comandante-Geral, mandou recolher aqui o Ministro do Interior e o dos Negócios Estrangeiros, que veio depois mais tarde, até às 10 horas chegaram cá, estiveram aqui até ao fim. Veio com ele também o Almirante, chegou logo a seguir o Almirante Tenreiro, o homem do regime, da União Nacional. Veio também o Almirante Coutinho Lanhoso, o seu ajudante de campo, acho que é a terminologia correta, e além dos elementos da PIDE, e obviamente de todo o comando da Guarda. As orientações que Marcelo Caetano deu foi mesmo para a Guarda sair, ou seja, aí não há dúvidas, as orientações, a Guarda sai, com ordens explícitas para cercar, para ocupar o terreno. Curiosamente, as ordens que depois são transmitidas pelos comandantes da Guarda não são muito claras, ou seja, estiveram na pontinha, vão estar em Caçador 5, ou seja, o primeiro indício de que a Guarda sabe que a Revolução está na rua, daquilo que eu operei foi mesmo com as manobras em Caçador 5, junto à penitenciária, perto da 1h. Curiosamente, a primeira força sai cerca das 6 da manhã, as primeiras forças da GNR.
e o grosso dela, só uma é que sai às 6 da manhã e as outras saem depois do almoço, cerca de meio-dia e meio. É um tempo muito longo para a saída das forças, quando elas estavam todas concentradas. Toda a guarda, e na altura funcionava assim, é decretada a prevenção rigorosa, saíram os caminhões todos da guarda, os filhos dos militares, os chamados moços, iam ao lado dos furgões, paravam nas estações de comboio ou nos prédios onde moravam os nossos militares, oficiais, sargentos e guardas, foram-nos buscar a casa. Às 5h30, quando Marcelo Caetano cá estava, já uma parte muito grande do efetivo do Comando-Geral já cá estava. Ele próprio, quando entrou, passou logo pelos atiradores no enfiamento dos corredores, das escadas, etc. Era o cenário que estava preparado, ou seja, a Guarda já estava preparada para fazer a defesa ao quartel em caso de necessidade. Mas realmente, aquilo que terá sido explicado ali fora, Salgueiro Maia chega também sai do lado de baixo pelas 11h30, chega aqui cerca do meio-dia e qualquer coisa, meio-dia e meio. Já estão os caminhões da GNR parados no Largo do Carmo. E digamos que as forças da GNR já estavam todas, praticamente não há nenhuma que entre depois disso. Já estava tudo montado aqui do lado do quartel do Carmo, com todo o dispositivo de segurança. Claro que a seguir, amanhã acaba por ser relativamente calma na vida do quartel. Digamos que até ao almoço também. Depois do almoço as coisas complicam-se, ou sobretudo depois do anúncio do que sabe que as tropas se dirigem para o Largo do Carmo, onde estaria Marcelo Caetano. Isto é divulgado na rádio, as pessoas ouvem, cá dentro também, as pessoas apercebem-se. O Ministro do Interior, Sérgio Moreira Batista, foi mesmo à varanda do quartel onde nós iremos no final desta conversa, desta formação, ver a tal varanda, e viu a varanda, não foi bem, foi na janela ao lado, onde vê a manobra e fica muito nervoso, vem logo a correr transmitir ao chefe do governo, e aí sim começam as grandes preocupações. Preocupações que levam ao ponto de primeiro chamarem o tal helicóptero para ver se conseguiam tirar Marcelo Caetano de cá. Curiosamente, o sítio onde ainda hoje é heliporto estava em obras, ou seja, o helicóptero chegou mesmo a andar cá, não conseguiu parar, não conseguiu tirar Marcelo Caetano. O Almirante Tenreiro, a seguir, tem uma estratégia de descobrir os antigos túneis onde pudesse tirar Marcelo Caetano. Também, tal como agora, não há nenhum desses túneis visíveis. O tempo, os terremotos, enfim, acabaram por liquidar essa possibilidade. Mas chegou a ir às cisternas, a andar nos buracos, a mandar abrir os alçapões. E a seguir, uma terceira e última tentativa, já depois do almoço, em que vão às traseiras, entre o limite do quartel e agora as ruínas, ali os terraços do Carmo, onde pelas casas próximas que dão para a Rua do Carmo, a PIDE idealizou um plano que tinha lá 2 inspectores numa viatura. Ele subia umas escadas e estava lá uma escada de madeira, que era a que havia no quartel. Entrava por uma janela e por dentro do prédio ia ter lá abaixo à Rua do Carmo. O Marcelo Caetano foi lá levado numa comitiva com vários oficiais, oficial-dia, comandante-geral, enfim. E quando chega lá, vê umas escadas, uma janela, ele diz que não tem dignidade como chefe do governo para andar a subir escadas de madeira e trepar pelas janelas. Mas é que voltou para trás e digamos que a tentativa de o tirar esgota-se aí. A partir daí vem, já com os ultimatos a decorrer, que no dizer do Coronel Velasco e das pessoas de cá não se ouviam. Próximo da porta ouviam-se, mas quem estava mais afastado, que é o caso aqui destes gabinetes, não se ouviam. Ouvia-se barulho, ou seja, o povo, etc., mas não se ouvia o detalhe. E digamos que com o primeiro momento de fogo abala bastante a dinâmica toda. Desde logo o Major Caramelo, oficial superior de cá, vem mesmo ao gabinete e diz: Sr. Presidente, está aqui a mais, está a pôr em risco as famílias e os militares, já está na altura de sair. E é o primeiro momento em que Marcelo Caetano percebe que a Guarda não lhe vai dar a devida salvaguarda ou proteção. E logo a seguir surge o segundo
momento de fogo. E aí, no segundo momento de fogo, aí sim a família de comandante-geral passa num corredorzinho estreito que passa aqui ao lado. Ou seja, esta ala do edifício é só mesmo isto, é estreitinho. Temos ali as ruínas do Carmo. Ao lado temos a parada do quartel, o antigo claustro do convento do Carmo. E tem um corredor muito estreitinho aqui ao lado. A família sai a correr, o comandante-geral, Marcelo Caetano, apercebem-se, e o comandante-geral foi mesmo à janela, envidraçada aqui ao lado, e mandou dar ordem de fogo, nesse caso alvejando as tropas que cercavam o quartel do Carmo. Claro está que esse segundo momento de fogo foram 2 minutos e 15 segundos de rajadas contínuas, um tiroteio forte. A primeira é uma rajada de uma chaimite, ou seja, uma rajada simples, ainda que com varrimento, mas que não tem um impacto muito grande, apesar de ter alvejado umas panelas na mesa, enfim. Ou seja, uns telefones, pessoas que tinham a pasta ao lado da secretária ficou esfrangalhada e tal, mas não acertou em ninguém. Peripécias que aconteceram, é assim mesmo, os tiros acertaram em alguma coisa, né? No segundo momento de fogo já o pânico é mais que muito. E está em risco tudo. Mesmo lá fora. O próprio Salgueiro Maia, o maior risco que possivelmente teria ali era o povo desorganizadamente entrar pelo quartel dentro, em que ele perdia o controle de tudo e era o que calhava. Não é? Digamos que este até talvez fosse o pior cenário possível. Não é nada de excluir, porque no 11 de março de 75 chegaram a entrar. Ou seja, isso não é um cabo ir à arrecadação que ficava na entrada do quartel e com as G3, na altura já tínhamos G3, em 74 só tínhamos Mausers, ameaçar e o pessoal fugir. Se não fosse a coragem de um cabo, sabe-se lá o que é que isto poderia ter dado. Ou seja, o Salgueiro Maia correu esse risco lá fora. Como correu um risco maior quando, nesses 2 minutos e 15 segundos, esteve exposto ao tiroteio, porque ao fim do minuto, Salgueiro Maia mandou disparar umas rajadas, mas não mandou dar tiro ininterrupto. Ou seja, o tiroteio não para, e isso passa-se porque, efetivamente, ele trouxe cadetes, muitos dos quais deram tiro no máximo uma vez, não controlaram o fogo e despejaram os carregadores todos. Não é? Basicamente, tudo o que tinham, dispararam. Ele esteve cerca de 1 minuto com o megafone, peito feito, à frente, os militares a disparar à sua frente, em frente às portas do quartel, a dizer, alto ao fogo, alto ao fogo. Ele gritou isto sucessivamente durante 1 minuto. É audível, as gravações existem. Isto é muito importante porque, por exemplo, o Tenente Santos Silva, camarada ali do nosso capitão, comandante das viaturas que tiraram depois Marcelo Caetano aqui, dentro da viatura, ouvia os ricochetes na própria viatura. Ou seja, houve muitos disparos, apesar da maior parte ser disparada para cima. Alguns passaram por cima e foram aparecer em vários sítios da cidade de Lisboa, em alguns quartéis também. Ou seja, os quartéis, porque nós tivemos o feedback, mas em casas, em varandas, enfim, foram vários tiros que trespassaram, mas outros foram disparados por onde calha. Quem estava no terreno, os ricochetes nas viaturas blindadas foram mais que muitos. Por isso, o acertar nele ou não, como a gente sabe, um ricochete, a partir do momento em que bate a direção, é incerta, é onde calha. Ele esteve 1 minuto exposto aos tiros. Felizmente, tudo correu bem. Isto é um espaço religioso, a Nossa Senhora do Carmo tem feito milagres, nenhum militar da Guarda morreu no Iraque, etc. Enfim, ou seja, tem corrido bem, nunca nenhum, quando falamos em cerca de uma dúzia de refúgios na história relatados aqui no quartel do Carmo, muitos dos quais em condições muito adversas, até o Pimenta de Castro faz agora 100 anos, fez em 1915 100 anos, também se refugiou cá, na Revolução de 14 de maio de 1915, ou seja, nunca houve sangue para os refugiados, nunca nenhum chefe de governo, ministro, presidente da República, quando se refugiou aqui, nunca houve consequências. Agora, a gente sabe que o cenário disso acontecer, e no século XX português, como sabem, tivemos vários atentados. Não é? O Sidónio Paz teve um atentado e morre noutro atentado. Tivemos o António Granjo que morre na Noite Sangrenta, o Rei Dom Carlos. Ou seja, a nossa história não é assim tão pacífica. E quando o Pinheiro de Azevedo disse no Terreiro do Paço que o povo é sereno,
eram só explosões e tiros pelo ar, não é? Ou seja, isso é da história, todos nós, acho que toda a gente sabe disto, não é? Mas, efetivamente, esse segundo momento de fogo acabou por ser o momento mais dramático aqui. Curiosamente, passado cerca de 15 minutos, volta a haver a ordem de fogo, e essa sim, já em consequência do tal papel que o nosso capitão traz cá para a ordem de destruição, que Salgueiro Maia não acredita, não confia, não quer, custa, até porque a coluna de Santarém só traz granadas explosivas. O regime estava em contenção também para evitar situações deste género, e curiosamente há dois tipos de granadas para as viaturas em questão e para as peças, que são perfurantes e explosivas. Salgueiro Maia só trouxe granadas explosivas. Se a terceira ordem de fogo, que chegou a ser dada pelo Tenente Santos Silva aos seus dois alferes, Alferes Clímaco e Alferes Sampaio, tem sido concretizada, e eles não aderam porque o Tenente disse aos dois alferes para disparar, e os dois ficaram indecisos. A ordem é dada para a qual nenhum deles disparou, e dá-se a sorte, mais uma, não é? E isto é verídico da chegada de Nuno Távora, Feitor Pinto, que vem negociar aí sim já a vinda do João Spínola. E esse gesto, a entrada dos negociadores, faz parar a ordem de fogo, que não é replicada, porque caso contrário teria sido esclarecido qual dos dois é que iria disparar e tinha cisado essa terceira ordem de fogo. As tais granadas explosivas têm um raio de morte de 50 metros. Ou seja, onde deflagrassem, em 50 metros não sobrevivia nenhuma pessoa. Era quase impossível, nem que seja pelo efeito de sopro. Ou seja, basta ver que a parada do quartel, o claustro tem cerca de 20 metros, 21 por 23 mais ou menos, e depois com a agravante que as portas e janelas são mais de 100, o que ampliaria em muito as consequências, porque era tudo projetado, tudo que estivesse. Nós tínhamos um homem em cada porta, em cada janela. Ou seja, estavam. Salgueiro Maia também tem entrado pelo quartel, e o Major Velasco foi lá fora, tomou a iniciativa sozinho de sair. Ele descreveu, e é verídico, ou seja, não estava ninguém junto à porta. Viu a chave na porta, abriu e saiu. O pessoal de serviço não lhe disse nada, ele era oficial superior, era major, e saiu, e é o único que sai num momento difícil. E quando Salgueiro Maia vai para entrar e iria forçar a entrada, punha a viatura, deitava o portão abaixo, os portões são os mesmos que ainda estão aí, e entrava, se entrasse era o descalabro, não é? Porque efetivamente era um tiro cerrado, não, era impossível ter sucesso, e seria o descontrole total. Foi outro dos cenários possíveis. Mas enfim, depois vêm as negociações, João Spínola entra nesta casa onde tinha sido segundo comandante-geral. Por isso ele trabalhou também aqui com o comandante-geral pouco tempo antes, já como brigadeiro, foi segundo comandante-geral aqui. Quando ele entra na casa, conhece, aliás, ele já antes do 25 de Abril dizia que tinha a calçada do Carmo com ele. Não era só a cavalaria da GNR, mas era sobretudo a cavalaria da GNR. Ele fez parte da carreira na GNR. Ele foi ajudante de campo do general que dá nome à Sala Afonso Botelho, onde estivemos há pouco. Foi o mentor do 4º Esquadrão, é o homem que cria praticamente todo o 4º Esquadrão de Cavalaria da GNR, ou seja, ele fez grande parte da carreira militar na GNR. Quando ele vem cá, mandatado pelo chefe do governo ainda na altura e pelo MFA, que lhe dá essa voto de vir aqui, obviamente ele tem a postura até nisso, ou seja, ele para o carro, aconselham a subir pelo portão em principal, ele só por uma escadaria interior, sozinho vem, acho que não cumprimenta sequer o comandante-geral. As descrições que me disseram é que nem sequer cumprimentou o comandante-geral da GNR, veio tudo atrás dele e fala a sós aqui na sala do comandante-geral com Marcelo Caetano, sentados num sofá grande, que existe, não está exposto neste momento, está no museu, mas não exposto ainda, e falam a sós. Enfim, a conversa mais ou menos é conhecida de todos. Marcelo Caetano, Spínola tem a grande preocupação de preservar Marcelo Caetano, retirá-lo em segurança, e é aí que se chama novamente o Tenente Santos Silva para vir escolher a viatura, que viatura é que seria, e escolhe-se a bula Chaimite porque as portas só abrem por dentro e não por fora, isso era um fator importante. Escolheram o nome Bula porque era a terra na Guiné em que Salgueiro Maia e vários dos oficiais que cá vieram com ele, estiveram na Guiné, na guerra em África.
Quando se dá a saída, dá-se pela porta principal. A Chaimite não entrou toda no quartel, vê-se muitas imagens, mas não consegue entrar, forçou mesmo, só entrou metade. Quando sai, há uma pessoa que de uma árvore se atira para cima da Chaimite, que é uma coisa engraçada, mas não há registro de tenha sido internado nem nada, mas de uns metros consideráveis. E, enfim, quando sai tudo, quando saem do quartel, o quartel praticamente desaparece tudo. O povo sai todo, fica apenas um cordão até ao dia seguinte a fechar o quartel, a não permitir a saída ou a entrada. Curiosamente, o almirante Tenreiro, no dia seguinte, sai pela porta de baixo e vai na direção da estação e nada lhe aconteceu. Foi razão suficiente, tanto mais não seja, para dar o argumento final para o comandante-geral da GNR ter sido preso, porque, no fundo, acabou por permitir ou não impedir ou não dar ordens, porque ele esteve num quartinho próximo onde esteve Marcelo Caetano, curiosamente. Eram os quartos aqui da messe dos oficiais. Ele esteve lá num quarto, dormiu cá e no dia seguinte fugiu. Com Marcelo Caetano saíram os dois ministros, o almirante Coutinho Lanhoso, e os inspectores da PI deixaram ir as pistolas e tentaram fugir, ou seja, salvo erro, não foram presos. Ou seja, conseguiram depois... E basicamente foi isto que foi relatado e que se terá passado. A partir de agora, se alguém quiser levantar algumas questões, fazer uns comentários... Deixa-me dizer só duas palavras, porque nem sequer houve oportunidade de apresentar o meu namorado, que nos tem acompanhado sempre nestas visitas. Ele é o responsável, há muitos anos, pelo departamento, se a gente quiser dizer assim, cultural da GNR, que inclui o arquivo histórico, a biblioteca e o museu. E, no fundo, foi ele que construiu o museu da GNR, que está por trás disso tudo e tem sido, de facto, a cara da ação cultural, desta parte cultural da GNR. E, portanto, quando nós começámos a organizar estas visitas, ele sempre nos tem acompanhado e tem acompanhado os visitas que nós trazemos, nos vários grupos, e tem-nos feito esta explicação do lado de dentro. Para além disso, ele também é licenciado em História, portanto, eu ia dizer historiador, mas nós temos sempre alguma cautela nessa palavra, e é investigador também do Instituto de História Contemporânea, publicou um livro que faz parte da bibliografia que nós nos demos, portanto, naquela lista de livros está o livro dele, do lado de dentro dos portões, para além dos portões, portanto, do lado de dentro, visto o 25 de Abril, como ele nos explicou agora, e isso tudo, com certeza, faz parte do livro dele. Portanto, nós estamos muito gratos também por mais uma vez nos receber aqui nesta sua casa. Obrigado. Agora, se quiserem fazer alguma pergunta, agora não há questão de tempo, só por vocês, não é? Porque já não temos mais ninguém à espera, mas há questão de tempo dele, porque ainda temos... Da parte da guarda estamos à vontade. Para algumas perguntas, se quiserem. A importância aqui das famílias terá sido decisiva. A do comandante-geral é completamente determinante, não é? Porque desde logo condicionou a ação do comandante-geral. Claro, também condicionou o comandante do quartel, o comandante da segurança. Não é? A guarda cumpre ordens, ou seja, o comandante-geral ir à janela e dizer respondam ao fogo, não funciona se depois os diversos escalões não replicarem a ordem. Porque os homens que estavam na salinha, na biblioteca, onde nós estivemos e no Salão Nobre, eles só disparam se o comandante deles diz disparem. E dispara tu, peguem nos cunhetes, abram as janelas e deixem cair as granadas, ou coisa do género. Porque uma ordem lata, se depois o comandante direto não diz apontem, municiem as armas, tomem posição, disparem. Ou seja, isto não funciona assim. E não funcionou. Agora, realmente, o que é que eu posso dizer mais? Ou seja, há 5 horas, meia hora antes do Marcelo Caetano cá entrar, o comandante do batalhão que comandava a companhia, que mandava aqui na segurança, reuniu com os seus oficiais cá dentro. Era um homem do 25 de Abril e disse, aconteça o que acontecer, vocês não reagem.
Ou seja, isto aconteceu. Depois foi promovido a brigadeiro. Era, na altura, o Coronel Costa Pinto, reuniu com o capitão Santiago Carvalho e com os oficiais de infantaria dessa companhia e disse: aconteça o que acontecer, nada se faz. Eu penso que isto teve a ver com o 16 de março, ou seja, Otelo, que assistiu na encarnação ao regresso da coluna das Caldas e à manobra do regime como impede a revolta das Caldas, viu quem é que tinha capacidade operacional e apostou não na Guarda no geral, mas apostou nos escalões que eram determinantes, naqueles que tinham verdadeiramente capacidade de intervenção. E realmente o quartel do Carmo acaba por... ou seja, o Marcelo Caetano deu as ordens, ele próprio o diz, ou seja, ele já no exílio no Brasil, diz que o chefe de Estado-Maior da GNR chamou-lhe uma figura apalhaçada, atarracado, criticou. É um homem de figura colocada aqui por Salazar em 53, fez uma carreira, o Coronel Ferrari, a quem o Otelo Saraiva de Carvalho, e ele vai relatar-vos isso, que telefona e fala com ele, foi instrutor dele na Academia Militar, e Marcelo Caetano é arrasador. Só que o Coronel Ferrari não é uma figura qualquer. Era o comandante de toda a Guarda. Era ele que dava a ordem. Os militares da Guarda, mesmo nas residências particulares, tinham telefones oficiais. Os principais, aqueles que tinham capacidade de intervenção. Era ele que dizia: Capitão Lomelino, prepara a força toda e sai. E o comandante da Estrela juntava toda a gente em pouco tempo e saía. E se ele dissesse: é para partir, é para partir. É para disparar, ninguém contestava. Ou seja, não é uma figura secundária, é uma figura importante. Porquê é que ele o critica daquela forma? Porque ele deu realmente as ordens. Ou seja, e o Coronel Ferrari, sim, está bem, vamos, e telefonava, pegava no telefone, mas logo a seguir, possivelmente, ninguém... deve ter dado alguma contra-ordem, ou então pedia alguém para dizer: vamos ver. Eu estou convencido, o próprio Comandante-Geral, por não se ter fardado, o Comandante-Geral e o segundo Comandante-Geral tinham sido subordinados do Spínola e de Costa Gomes em África, quer e por eles condecorados. Eu estou convencido, a própria postura do Comandante-Geral, que a leitura dos acontecimentos, o que já tinha acontecido no Terreiro do Paço, que houve mesmo aqui uma manobra de deixar o tempo resolver, que o tempo resolve todos os problemas, não é? Alguma, porque realmente Marcelo Caetano deu sempre instruções e a ideia do não derramamento de sangue já é dita no quartel na parte final, ou seja, já naquela parte final em que realmente o derramamento de sangue já seria quase injustificável. Sim. Isto ficou vazio. Claro. Foi toda a gente embora e eu fiquei ali sozinho, do lado do carro. A falar uns com os outros, com o pessoal da Guarda. Eu tinha a noção que, efetivamente, a situação não estava segura. E então, tomei a iniciativa de entrar aqui e fui falar com o Coronel Ferrari. Falar fora. Sim. Porque o batalhão da calçada do Congo, em Colombo, Claro. as forças da GNR continuavam hierarquizadas, mandadas e estruturadas. Coronel, já agora que está a dizer isso, eu já só interromper que isto é importante. Eu há pouco esqueci-me, eu tive ali uma branca. Sim. Sim. Alguém que vai sair, mas não há problema nenhum. É que quando Salgueiro Maia chega cá, a GNR faz um cerco com cerca de 400 militares. Tiveram 6 subunidades da GNR. A primeira, mas a partir do meio-dia e meio, vêm para aqui mais 5 subunidades. Os Lois, a Estrela, Santa Bárbara, ou seja, a Ajuda, obviamente o Quartel do Carmo, a primeira que estava cá dentro, ou seja, são cerca de 400 militares que fazem o cerco ao cerco. Até que Otelo manda vir o esquadrão de Estremoz, que vem até... O terceiro, e é a altura em que a GNR percebe que não há... Aí já é o cerco do cerco do cerco. Assim. Pelo Guiomar e pelo... Moura e pelo Ferreira de Almeida. E então, nós cercávamos o cerco também. Isto era um
incluindo o esquadrão de... Sim, sim, sim. O esquadrão de e é aí que eu tenho a noção que as forças que ainda estão no local são consideráveis, e depois aquilo que me fez mais agir foi a morte daqueles cidadãos. Sim, sim, na PID. Entrei, eu tinha estado aqui, tinha estado com o Marcelo, mas depois entrei para falar com o Coronel Ferrari. Eu dentro dele, e o Coronel Ferrari, estava com o Sr. Coronel, que eu referi, era uma figura, como é que eu ia te chamar? Plástica, um bocado plástica. E eu disse que eu dei ordem, assim, Sr. Coronel, aqui na minha frente, faça o telefone imediatamente para os batalhões, e aqui na minha frente tem ordem de ter quartéis. Porque os seus batalhões têm as tropas da rua. Não tem nada, faça favor. E ele, na minha frente, ligou para o batalhão, ligou aqui para este batalhão, deu ordem de ter as convenções. E depois, até ao ponto isso, no fundo dele, depois fui para a pontinha e um bocado chateado com isto tudo, e então, até ao ponto em que eu entrei intempestivamente com os berros, quer dizer, já ganharam a guerra, não? Porque então contei essa história. E então, o Spínola, com aquela voz dele, sei lá, contar esta história. Eu disse, bom, nós temos 5. A GNR continua hierarquizado, armado e tem uma força considerável. Então é nessa altura que ele dá ordem, eu dei ordem nessa noite, manda lá chamar o Garopa para substituir ele, e não Garopa, para substituir imediatamente o comandante-geral da GNR. E é no outro dia que o general Garopa assume o comando, acho que é no dia 26 de outubro. É logo no dia a seguir. É logo no dia a seguir. Vou complementar o pós. Sim. É curioso que o regimento de cavalaria, o comandante, o coronel Serras Pereira, é logo exonerado de funções e aparece logo lá o coronel, não é Miquelina, já não me recordo do nome, que toma logo o poder. Mas possivelmente o Spínola já tinha dado indicações antes. Porque quem vai logo para o... Assim, ele é de cavalaria. É na ajuda. Sim. Não, o Spínola, na Cavalaria da Guarda, qualquer pedido era uma ordem, não é? Contrariamente a tudo e a todos, assumiu, na altura era major, foi coronel, faleceu, salvo erro, há pouco tempo, salvo erro. E ele tomou a iniciativa de entrar por aqui dentro, contra tudo e contra todos, ou seja, a Guarda, digamos que este espaço só o Estado-Maior entrava, não? Os coronéis, no fundo, o Marcelo Caetano até terá dito que, não sei se era o coronel do Serviço de Saúde, era o que mostrava até mais firmeza, que é curioso, que não é um operacional. Mas realmente aparece um major que entra por aqui dentro, pelo gabinete e lhe diz isso, e nada acontece. E o Salazar testemunha isso mais tarde, que a partir daí percebi que o movimento estava lá dentro. Quando há pouco também disse que Marcelo Caetano é aconselhado pelo diretor da PIDE a vir para o Carmo, porque a GNR está fixe, era o dizer dele, não é? Esteve no 16 de março, por isso também devia estar. Não foram para Monsanto, porque a Força Aérea não sabia a tendência que ia ter, e não soube basicamente até ao limite dos acontecimentos, tal como a Marinha, não é? Ou seja, estas questões não era claro para que lado penderia a balança, porque se fossem para Monsanto, poderia ser os próprios no quartel a enclausurar o próprio Marcelo. Não é? Ele vem para cá porque havia a noção que a GNR não iria fazer oposição e estaria em defesa do regime. Foi essa a convicção do diretor da PIDE. Realmente a GNR não teve essa iniciativa. Se a tivesse, barrava logo os acessos. Digamos que Salgueiro Maia até dá a volta ele próprio dá a volta ao Recio para vir para cá. Ou seja, aquilo é um percurso triunfal, os carros cheios de povo em cima, enfim. É um percurso quase uma hora, não é? Do terreiro de Passo até aqui, não é? Ou seja, toda a gente aqui das janelas viu a malta do Recio, ouvia a rádio dizer que estava-se a dirigir para o Carmo, não é? Os caminhões até estavam no Largo do Carmo, bastava se calhar pô-los, como disse o Óscar Cardoso da PIDE, bastava os caminhões de lixo, bastava os caminhões da GNR, já não passavam, então teriam que fazer umas manobras mais complicadas. Não é? Mas também, como disse o Major Fontão, o homem do Caçador 5, que vão ouvir amanhã, no próximo sábado, salvo erro, o que fez também a diferença aqui é que a tropa de cavalaria, e o Otelo, quando manda o Salgueiro Maia para aqui, a tropa de cavalaria não ocupa o território.
A cavalaria atua em simultâneo com a infantaria ocupa, a cavalaria passa, destrói, passa. E a cavalaria não tem esta doutrina de ocupar o território, por isso não houve a preocupação de impedir a progressão. Porque se fosse caçador 5, como chegou a estar projetado, aí sim não entrava ninguém. E como foi feito no quartel-general, que ninguém sabe nem viu nada, se o povo não tem vindo para cá, o 25 de Abril era completamente diferente. Porque quem faz... estamos a falar até o dia 26 num golpe de Estado. Não é? A revolução começa a seguir. Não havia nenhuma força. Sim. Não havia nenhuma força, e eu perguntei isso ao Maia. Não havia nenhuma força ali na rua do Carmo. Na Rua do Carmo. Não havia nenhuma força na Rua do Carmo. Isto é São Caetano, tem tomado a iniciativa de sair dali. Sim. Todas deste lado. Sim. Isto nunca foi cercado. Claro. Cercado tinham que Sim. provas ali na Rua de Dezembro, no Ciro, Sim. na estação do... Claro. Não, a viatura que estava mais longe, estava ali assim, na frente do Chiado. O resto estava tudo aqui. Isto é sul, mas só que tanto tem fugido. Ele tinha morrido fugir. Tinha conseguido, perfeitamente. É tudo isso ali que os Sim. Essa é a parte histórica. Claro.